Olá a todos, estamos aqui para mais um podcast Vida Kung Fu. Meu nome é Thiago Silva, sou um dos responsáveis pelos trabalhos do Instituto Júlio Camacho. Eu estou aqui com meu sirrim, amigo, que também é mestre, Thiago Pereira. Olá a todos, bem-vindos a mais um episódio do podcast Vida Kung Fu. A gente está aqui hoje com o grupo Entre Elas. Como são 3, eu vou pedir para elas se apresentarem individualmente, fica mais fácil. Posso começar? Me chamo Helena Carneiro. Eu queria, primeiramente agradecer, pelo convite para a gente estar aqui hoje. Eu sou discípula da mestra Úrsula Lima, praticante de Wing Chun Kung Fu, do Núcleo Copacabana, e coordenadora, assim como a Juliana e a Ana, do grupo Entre Elas. Legal. Bia? Meu nome é Ana Beatriz, eu sou Todai do mestre Felipe Soares, da freguesia, e sou, junto com a Cid Helena e com a Cid Juliana, coordenadora do Entre Elas. E... Ju? Bem, agradecer também a oportunidade de estar aqui falando um pouco sobre esse trabalho que a gente está fazendo. Meu nome é Juliana, eu sou discípula do mestre Ricardo Queiroz, representando também o clã do centro. E é isso. O clã do centro fica bem chinês, né? Assim. Não é nem direita e esquerda, centro. Como é que cada uma de vocês começou o processo de artes marciais? Bom, vou começar falando assim, de minha parte. Eu comecei a praticar o Wing Chun Kung Fu entre 2012 e 2013, então era uma novidade para mim, eu não tinha nenhuma outra experiência anterior nas artes marciais, eu comecei a praticar em função com quem eu me relacionava na época, o meu companheiro, que hoje é meu sirrim, também discípulo da mestra Úrsula Lima, o sirrim Rodolfo Alcântara. Então, eu conheci, ele foi meu Kai Suyan, quem me apresentou a família Kung Fu, quem me apresentou a mestra Úrsula Lima. E eu comecei a praticar porque eu acho que desde o início houve ali uma conexão, uma afinidade. Me gerou muito interesse praticar uma arte marcial com uma mestra mulher e que tinha todo esse histórico, toda essa origem de ter sido criada por uma mulher. Então, isso já acho que gerou um interesse que fez com que eu começasse, E a partir de então, as coisas foram se desenvolvendo naturalmente e estou aí até hoje. Legal. Bem, eu acho que eu sigo um caminho um pouco mais comum, Eu cheguei nos filmes do Ip Man, e aí, assim, eu também nunca tive essa experiência marcial antes, e é um estilo que me chamou muita atenção no filme. Eu achei um estilo muito direto, muito pragmático ali naquilo que se propõe, e aí eu também gosto, para além da questão corporal, questão mais filosófica, entender a origem, o legado. E aí também cheguei nessa que foi criado por uma mulher, que também eu acho que para nós é um ponto em comum que isso chama bastante atenção, e eventualmente cheguei aí no luta, para praticar, e eu fiquei muito encantada. Assim, para mim bateu muito ali naquela aula o potencial que, assim, a gente normalmente vai pelo aspecto marcial, tipo, aprender a dar um soco, a dar um chute. Eu fiquei, caraca, isso aqui tem muito mais coisa para me oferecer. E aí, assim, eu gosto de dizer que foi um amor à primeira vista. E estamos aí há 2 anos já, nesse trabalho, e pretendo continuar por muitos anos ainda. Bia? Eu comecei no início de 2022, estava naquela transição, final de pandemia, volta à normalidade. Para mim, não estava nada normal, não estava bem, me sentindo muito desconectada comigo mesma, com o meu corpo, me sentia muito desconfortável, assim, em estar no mundo era muito ruim. Sentir isso, ter essa sensação de não saber como, sei lá, a sensação que eu não sabia mais andar na rua, não sabia mais estar em pessoas. E aí, um dia eu tava em casa, dei um estalo, eu falei, cara, preciso fazer uma arte marcial, porque se eu fizer uma arte marcial, vai me ajudar a ter essa reconexão com o meu corpo e me dar segurança, Eu tava sentindo muito, ficava angustiada, com medo, enfim. E aí, joguei no Google Maps
porque eu queria alguma coisa que fosse perto, sabe? Ter certeza que era algo que não ia exigir que eu precisasse de um deslocamento muito, muito longo. Na época eu morava na freguesia, e aí apareceu lá no Maps, uma das opções era Moial Intium. Eu falei, o que é isso, né? Tipo, joguei no Google, e aí tinha um site da Moial Intium Rio de Janeiro, e falava que era um Kung Fu e que tinha sido iniciado por uma mulher. Eu falei, fiquei curiosa, achei curioso. Agendei uma visita, fiz a entrevista com o meu mestre, meu Sifu, Felipe Soares, e fiquei desde então, assim, continuei. E foi interessante, assim, porque no primeiro mês fez uma diferença muito grande, assim, né? A sensação de espaço interno ampliado, sabe? Então, isso me ajudou a lidar com essa dificuldade de estar no mundo, de lidar com pessoas, né? O que antes parecia que chegava muito brutal até mim, e de repente, não, peraí, as coisas... Tem um espaço aqui, né? Fui encontrando esse espaço entre eu e o outro, né? E o mundo, assim, ficando mais suave de viver, assim, então... E aí, continuei. Ótimo. E é curioso porque a Ana atualmente está morando em Araruama, né? Então, assim, a questão da proximidade hoje já não é mais uma realidade, não, né, Ana? Não é uma Mas realidade. ela continua lá. Exatamente. E ao longo desses 2 anos, muitas coisas aconteceram. Morei em diferentes lugares. Hoje estou em Araruama, então... Mas a gente continua junto, assim. A gente tem uma audiência considerável em São Paulo, então para quem está ouvindo, assistindo que é de outro estado, Centro é o centro do Rio, Freguesia é um bairro do Rio também, né? A escola, que a gente vai chamar de Mocum, do mestre Ricardo Queiroz, fica no centro, e a escola do mestre Felipe Soares fica no bairro da Freguesia. E nesses locais tem a família Kung Fu. Então eu queria perguntar para vocês como é que o grupo entre elas coexiste com a família Kung Fu no mesmo ambiente, muitas vezes. Sim. A relação entre elas e a família Kung Fu se dá de maneira independente, né? O entre elas é um grupo, é um projeto, né? Assim como eu entendo que o podcast é um projeto à parte, né? Então, se dá de maneira natural. Por vezes pode ser colaborativo, né? Por exemplo, usar o espaço do Mocum para a gente ter nossas reuniões, enfim. Ou como o meu irmão Kung Fu, Sirrin Guilherme, que convidou o Entre Elas para a gente fazer um workshop no Espaço da Barra. Então, coexiste dessa maneira, assim. Vamos dar um step back. O que é o Entre Elas? Não, então, assim, até entrando no... Tem a ver com a descrição, né? A gente identifica esse potencial do Intium e a gente observa algumas coisas que acontecem em relação ao público feminino, né? Não tem essa presença tão grande, né, dentre discípulos e praticantes, ou às vezes essas mulheres elas chegam, mas elas não permanecem, né? E como a gente falou no início, porque uma prática, um estilo, né, que foi criado por uma mulher, não tem essa adesão, né? Então são coisas que, assim, acredito que inicialmente todas se perguntaram aqui, né? E mais por uma iniciativa aí da Helena junto com a mestra Úrsula, né? A gente fez uma reunião inicial e surgiu essa ideia de se juntar e trabalhar nisso, né? E pensar o que é que o sistema pode ajudar em demandas que às vezes são demandas mais particulares desse mundo feminino. Então, a gente tem justamente usando nessa ferramenta, dispositivo do sistema, para trabalhar às vezes em questões que são mais específicas, né, do mundo feminino, né, questões que às vezes a gente cresce, né, de ser comportada ou ser mais uma pessoa retraída, ou, né, e vão ter momentos que a gente precisa ter uma postura, ter uma energia mais iana. Então, por exemplo, então acredito que, não sei se as meninas têm mais alguma coisa para falar, mas assim, sim, principalmente seria esse o objetivo. Sim, acho que a Juliana ela colocou muito bem, assim, né? O que motivou
a criação desse grupo, né, do grupo Entre Elas. Então, somos todas, né, praticantes de Wing Chun Kung Fu, e como a Juliana falou, veio de uma iniciativa, eu acho que partiu mais da família Molimar. Houve ali uma conversa que eu tive com a minha Sifu, falando sobre a minha vontade, né, o meu interesse de poder trabalhar mais com mulheres, fazer um trabalho que fosse mais voltado para o público feminino, né. Eu sentia uma certa falta, né, assim, de uma presença feminina dentro do nosso espaço de prática, assim. Eu sentia que era, às vezes, ainda um ambiente muito masculino, um meio ainda muito masculino. E aí, a partir disso, em 2023, no ano passado, quando a minha Su teve aqui no Brasil, então a gente teve esse insight, né, de vamos fazer um encontro, né. A gente convidou as mulheres do clã Moya-san, aqui do Rio de Janeiro, para participarem de um encontro, que foi uma roda de conversa, foi, né, um encontro simples, mas que eu acho que brotou muita coisa dali, né, porque houve muito um compartilhamento de experiências muito comuns a todas nós, né. Então eu acho que a criação do grupo, ele se deu quase como uma demanda interna, né, a gente sentia essa necessidade de criar um espaço, né, que fosse mais acolhedor para as mulheres, para a gente poder falar sobre algumas experiências, né, e assim, colocar essa luz sobre o sistema Wing Chun, né, como uma ferramenta que pode auxiliar outras mulheres também, né, a enfrentar os seus desafios dentro desse universo. Então, a gente quer justamente poder trazer esses benefícios da prática marcial, né, ressignificar a marcialidade para as mulheres, porque não é algo muito comum, né, assim, dentro da experiência feminina, a gente ter esse contato com a marcialidade. Às vezes, como a Juliana estava falando, a gente, às vezes, desde muito nova, é muito tolhida, né, a determinadas experiências, aquela coisa que para os meninos, às vezes, é mais comum, para as meninas, né, a gente é tratada de uma outra forma, ensinada de uma outra forma. Então, quando a gente pensa em marcialidade, até vem essa coisa, às vezes vem uma resistência, assim, uma aversão, por não conhecer mesmo, não ter tido um contato anterior. Então a gente quer propiciar outras mulheres essa experiência marcial, para que elas possam também colher os benefícios, entender a importância, né? Então acho que o grupo Entre Elas, ele partiu daí. Ótimo. E sobre, Helena, a presença feminina nas artes marciais, quais os principais desafios você percebe? Se a gente pensar nas artes marciais dentro de um contexto do esporte, por exemplo, né, eu acho que tem aí uma série de desafios ainda que eu acho que vem melhorando ao longo do tempo, mas eu acho que ainda é mais difícil, né, para as mulheres que optam por seguir esse caminho, porque ainda há um preconceito, né, uma discriminação, uma até questão de diferença salarial, de incentivo, né, investimento. Então, queria até dar um exemplo de um evento que a minha Sifu participou em 2021, se não me engano, que foi na Cidade das Artes, que foi um encontro que reuniu diferentes mulheres do esporte e elas compartilhando as suas histórias, né? E a gente viu assim como que realmente era difícil. Tinha a questão né, a mulher que é atleta, né? Quando ela engravida, por exemplo, como fica essa atleta, né? Muitas vezes ela perde o patrocínio, sabe? Então, assim, há ainda, eu acho que um gap muito grande quando a gente pensa dentro desse contexto esportivo. Trazendo mais para o contexto nosso, né? Que eu acho que o grupo Entre Elas, ele está, na verdade, mais dentro de um contexto da arte marcial enquanto uma ferramenta de desenvolvimento pessoal, né? Então, nós três praticamos o Wing Chun Kung Fu, e vocês podem ver que a gente não se enquadra muito naquela imagem que você tem quando você pensa numa mulher que luta, né? Então, eu acho que o nosso caso, a forma como a gente traz essa abordagem da arte marcial, né, da luta, do Wing Chun Kung Fu, né, eu acho que os desafios que a gente encontra estão muito relacionados a outras coisas que permeiam a nossa sociedade, que isso acaba também sendo, né, refletindo dentro das artes marciais. Então, por ser uma atividade
que tem a questão do combate, né, da questão física, às vezes isso assusta, né? Eu acho que muitas mulheres criam uma aversão às artes marciais porque tem um certo medo, né, um certo receio. Então, eu acho que isso é um desafio, a gente conseguir trazer a prática marcial para as mulheres como algo que pode ter uma abordagem completamente diferente. Então, o Wing Chun Kung Fu, eu acho que ele contribui muito nesse sentido, porque quando a gente já traz, né, essa história, quando a gente fala da mestra em Wing Chun, né, da fundação do sistema, da monja Omoe, eu acho que isso traz já uma outra conotação. E então, eu acho que o Grupo Entre Elas, ele quer colocar a luz sobre essas características do sistema Wing Chun Kung Fu para que isso possa, eu acho, alcançar outras mulheres, né? E aí sim a gente poder propiciar a experiência marcial e isso ser trabalhado, né? E isso poder contribuir para a vida das mulheres. Legal. A Ursula Le Guin, ela tem um livro de ficção científica, que acho que é A Mão Negra da Escuridão, não lembro o título em português. Mas ela é uma sociedade que não existem homens e mulheres, todos engravidam. São humanos ainda, mas ambos engravidam. E ela vai tratando como funcionaria uma sociedade que é assim. Você falou, por exemplo, da maternidade, aí o rei tá grávido, entendeu? Tipo, como que a sociedade lida com isso? Ela tá com cara de que já leu. É um bom livro. Não li, mas é porque você tocou nesse assunto, né, da gravidez, que é uma questão também, né? Você tem um processo que nenhuma de nós somos mães, mas como dar continuidade, como levar adiante a prática da arte marcial, né, quando você gesta ou quando você pretende ter filhos e, enfim, né, como conciliar, né, que é possível e muitas vezes a gente acaba separando, né, ou eu sou artista marcial, ou eu vou ser mãe, ou eu vou ser, né, vou constituir minha família, enfim, então, e entender que é possível, né, isso que a Helena estava falando, de mostrar que é possível, né? Entender que não era para ser alienígena, todo mundo, a mãe ficou grávida, então, por favor, respeite o tempo dela, né? Isso. E quais os benefícios que vocês veem na prática? Para você, Bia, vamos começar. Tá bom. Como eu falei, né? Logo de início eu senti que teve um impacto muito grande sobre mim e muito rápido, né? Eu senti essa sensação de sentir que eu tô de mais espaço interno. E ao longo do tempo eu fui sentindo vários benefícios e que eles vão mudando ao longo do tempo, né? Tipo, mas eu acho que o principal, assim, que tem estado presente, que tem sido um aprendizado constante, é sobre vulnerabilidade, assim, ser seguro e estar vulnerável, né? Aprender com a minha vulnerabilidade também. É engraçado, assim, às vezes eu acho que eu sou muito segura em relação a alguma coisa e aí chego lá na prática, tipo, desmonta tudo, né? Ou na vida de maneira geral, não, isso não era tão segura quanto eu achava. Ou algumas situações que eu acho que eu sou muito vulnerável e, putz, não, aqui eu consigo lidar bem. Isso transforma muito a gente, né? Inclusive, a vulnerabilidade em permitir estar conectado com o outro. Né? Isso tem sido uma girada de chave para mim, então tem sido muito importante. Isso permitiu espaço, né? Só uma complementação, até um gancho com o que a Helena falou, né? Existe esse receio pela questão porque é uma coisa muito violenta, e eu acho que gera até um sentimento de, isso não é para mim, né? Isso não me cabe. E eu acho que pela metodologia do sistema, né, e o cuidado que a gente tem como tutor às vezes, né, ajuda nesse processo de autoconfiança, né. E o dispositivo corporal, eu acho que consegue traduzir muito bem questões que são fora mesmo do Mokun, né, do ambiente. Então, se eu sei que ali, aquele ambiente seguro, né, é um começo é uma semente que você planta ali de empoderamento, né, de uma certa forma, de tipo, aqui eu tô conseguindo, e aqui eu tenho o apoio da minha família, e aí essa rede, né, eu acho muito legal para você começar esse processo, e aí vai virando uma bola de neve, né, você vai tendo uma representatividade de, eu chego no Mokun, tô vendo que tem uma mulher aqui, então, legal, bacana. Né? E aí a gente vai construindo essa rede, mas eu acho muito importante também mencionar essa questão da confiança, né? desse ganho, e eu acho que o sistema, ele, né, pela a forma que ele é
trabalhado, ajuda muito nesse sentido. E é interessante como que a vida, né, dentro da prática, né, a vida dentro do Mocum, o que a gente vivencia ali vai para fora, né? A gente acaba experienciando fora e o que tá fora também aparece, né, ali. Então vai se construindo, né? Eu acho que ao longo da vida a gente vai construindo vai se colocando camadas, né? Muitas. E aí, quando a gente está ali na prática, vão saindo essas camadas e a gente vai se conectando mais com o que a gente vai se perdendo ao longo do tempo. Nosso mestre, ele fala muito de um conceito budista que é do Ipsan. Você tem um coração búdico, né? Que ele brilha, mas você vai botando folha em cima. Então, o papel do Intium, às vezes, é só tirar essas folhas pro coração. E é difícil, né? É um processo, às vezes, doloroso até, né? E eu queria só aproveitar e fazer uma inserção. A gente estava falando sobre... a gente tocou na questão do sistema tradicional, do sistema Wing-Chun, né? Eu queria só frisar, sublinhar que o grupo Entre Elas não transmite o sistema tradicional, né? O grupo Entre Elas, a ideia dele não é competir com, né, nenhuma escola de Wing-Chun Kung Fu, né? A gente não é uma escola, a gente não dá aula, né? Então é um grupo, é uma comunidade. A ideia é que a gente possa criar esse espaço, né, justamente para as mulheres que já praticam Wing-Chun Kung Fu, que já praticaram, né, poderem buscar a gente e a gente ir criando diálogos e criando projetos e criando, né, situações em que a gente possa estar dando um foco dentro da experiência feminina. E acho interessante também a gente falar que a ideia é prover um pouco dessa experiência marcial, né, que a gente tem tão intensa, mas não é reproduzir, né? Não é o sistema, não usa o sistema, né? Inspirado no sistema, mas não é. Então, e aí, a partir dessa vivência, quem tem interesse pode procurar, né? Os mocuns, os espaços de prática, né? Então, é uma maneira também de mostrar, né? Talvez de chegar a mais pessoas, né? De difundir mais, né, o Wing-Chun Kung Fu. É um paralelo importante até com o podcast, né? Vocês têm o podcast aqui que faz essa propagação, né, do sistema, dos benefícios, recebem vários convidados aqui, tem seu nicho, né? Aqui é um nicho um pouco diferente, a gente identificou essa demanda, né? E acredito que assim como vocês acreditam, né, no potencial, do benefício, né, disso. E aí aqui é um nicho um pouco mais diferente, mas eu acho que é um paralelo interessante de se fazer também. Eu até abriria mais, né? Por exemplo, a gente aceita pessoas de outras artes marciais. Aqui, por acaso, as 3 praticam Wing-Chun. Mas eu tô pensando na Citai Vanise, ela tem um trabalho do DMC, que é Desenvolvimento Marcial para Crianças, entendeu? E é qualquer arte marcial, na verdade. Porque as dores de mulheres que praticam artes marciais vão ser bem parecidas, entendeu? Apesar de não ser Sim, total. E muito, por exemplo, esqueci. Usa muito cotovelo e joelho. Muay Thai? Muay Thai. É muito comum mulher fazer Muay Thai, né? Então, tem todo um outro nicho aí que talvez poderiam ser abraçados. Só para quem está chegando aqui pela primeira vez, dentro das artes marciais chinesas, todo o trabalho ele é baseado numa estrutura familiar, assim como é muito presente na cultura chinesa, a importância da família. Só que nas artes marciais você tem uma estrutura chamada pseudo-família. E essa pseudo-família a gente chama de família Kung Fu. Aí a família Kung Fu tem uma liderança que no dialeto cantonês é Sifu e em mandarim é Shifu, né? Como o Wing Chun é uma arte marcial que vem dessa região, né? A gente vai falar Sifu. E aí eu queria aproveitar, Juliana, para perguntar para você o que te motivou a se tornar discípula do seu Sifu. Só complementando um pouco o que você falou, Thiago, a questão das outras artes, a gente tem intenção de fazer projetos com outras modalidades também, né? A gente não entende o Wing Chun como uma arte soberana ou absoluta, né? Cada um tem sua contribuição. Então, também, como um plano futuro, a ideia não é só, né, se ater ao Wing Chun. Mas, respondendo a tua pergunta, Thiago, eu me senti muito acolhida na minha primeira aula, né? Como eu falei, para mim foi muito rápido ali perceber o potencial. Eu, particularmente, sou uma pessoa muito mental. Então, às vezes, eu fico com a coisa na minha cabeça e a minha dificuldade é justamente materializar e trabalhar isso. Então, eu falei, caramba, casou aqui 2 coisas que vão dar muito certo. E aí, quando eu tive, né, esse contato com o mestre, na época, né, mestre Ricardo, e eu vi que ele é essa pessoa também que é
empolgada, que se dedica ali, uma pessoa que tem uma humildade, assim, que eu me admiro muito. Então, assim, aconteceu muito essa identificação. Não só, né, em relação ao mestre, mas em relação também à família, né? Então, acho que a gente tem essa característica em comum de se empolgar e se engajar, assim. É muito bonito ver quando a pessoa está ensinando uma coisa com brilho nos olhos. E, para mim, ele tem muito esse brilho, e isso é uma coisa que me deixa muito feliz de fazer parte dessa família. Aproveitando o gancho, então, você tem a figura do Sifu na família Kung Fu e tem a figura da Simo também, muitas vezes. Esse Simo é de mãe, não necessariamente, né, como a professora Vanise fala. Essa Simo, ela vai ser atuante na família, muitas vezes esse termo ele é usado só como forma de respeito, mas tanto você, Juliana, quanto a Ana, né, tem uma possibilidade que a Helena não tem, que é de ter uma Simo na família de vocês, né? As duas são super queridas, né? E eu queria saber se vocês podem falar um pouquinho sobre como é ter a Simo de vocês na vida de vocês, na família Kung Fu. Tá. Que coisa? Parou? Então, a minha Simo Elisa, ela é uma querida, particularmente falando. Eu não sei se... Enfim, acho que a importância da Simo numa família, né, de maneira geral, mas na minha família acho que eu consigo. E a Simo, ela tem um olhar muito cuidadoso e muito atento, assim, com a gente. E ela tem eu fico impressionada de verdade, assim, com a capacidade dela de conhecer cada um, sabe? De uma maneira que eu acho que só quem consegue enxergar o outro para além de si é capaz, né? Ela consegue ver muito bem ali a gente, cada um, e a gente como um todo, né? E o cuidado que ela tem com a gente o tempo inteiro, ela é meio leoa, assim, sabe? Aquela coisa de proteger, de cuidar, mas ao mesmo tempo ensinar a ir adiante, sabe? Então ela consegue, de maneira muito pontual, muito assertiva, sabe? Sempre trazer o melhor da gente, sabe? Ajudar com que a gente vá além, né? Então isso é muito importante. Ela é muito presente na nossa vida, assim, né? Nas relações, o Mokun, assim, eu não consigo entrar no Mokun e não sentir a presença dela, né? Em cada detalhe ali do Mokun, enfim, o tempo todo no meu Sifu, assim, tem falas do meu Sifu que me remetem muito a ela, né? Algumas ele fala, Simo, né, me trouxe isso e tudo mais, mas mesmo quando ele não deixa claro, eu sinto a presença dela ali, né? Então, é muito especial, assim, é muito importante. Então, isso traz para nossa família, eu acho que traz uma união, assim, uma harmonia muito grande, né? E a gente acaba repercutindo esse cuidado, né, um com o outro. A gente tenta ter esse cuidado com eles. Eu sempre me sinto muito em falta, assim. Eu acho que eu nunca consigo retribuir a altura, mas a gente tenta, né? A gente vai desenvolvendo isso, assim, entre a gente também. Bem, eu tenho muito carinho pela minha Simo Flávia. Inclusive, amanhã a gente vai ter uma cerimônia. E é sempre bom, né, ter esse contato. Acho muito bonita a relação que ela tem com o Sifu, e mesmo, acho que um pouco da Ana também, mesmo quando ela não tá lá, né, eu sei que, né, fora disso, existe uma discussão, né, entre eles de questões ali dentro do Mokun, e é uma pessoa que eu respeito muito, uma pessoa que eu acho que não necessariamente... Como é que eu posso falar? Ela escuta e quando ela precisa falar, ela fala o que tem que ser falado, e é isso, não tem muita firula, assim. Eu admiro isso muito na pessoa. Eu acho que traduz um pouco, né, o espírito do Wing Chun, né, essa coisa assertiva, né, e é isso, assim, tenho muito carinho, admiro muito, me inspiro muito nela, justamente principalmente por essas características. E também, às vezes, tenho essa sensação de me sentir falta, mas tenho muito carinho. Eu queria fazer uma pergunta para vocês. Recentemente, eu tive a oportunidade de participar de uma palestra, né, com um mestre do nosso grande clã, e a gente tomou uma decisão no caminho para a palestra de
não usar um termo chamado conduta feminina, usar conduta suave. Porque a gente entendeu que o público não ia entender exatamente o que isso significava. Achei que foi uma decisão correta. Mas tem esse termo chamado conduta feminina, né? E é muito presente nos clássicos chineses, assim. E que muitas vezes é confundido. Então eu queria perguntar para vocês, se vocês poderiam falar um pouquinho, né? Tendo em vista que eu acredito que tenha sido o grão-mestre Lemamura o primeiro a apresentar em língua portuguesa esse termo, se existe a possibilidade de, mesmo uma mulher que pratique uma arte marcial chinesa, dela não manifestar essa conduta feminina durante a prática. Eu acho que eu entendo, né, que eu consigo entender de conduta feminina, conduta suave, como se colocou, que tem a ver com acolher, né, com a capacidade de acolher, de sintonizar, de ouvir, de manter a conexão para conseguir agir de maneira estratégica, né? E o que eu tô querendo dizer com isso? Que é a capacidade de a gente conseguir antever o que pode acontecer a partir da leitura do outro, né? Então, e que eu entendo que dentro da perspectiva que você colocou, não tem a ver com gênero, né? Tem a ver com feminino e masculino, né? Com yin e yang. Então, que é presente em mim, em você, em todos nós. Então, eu entendo que é completamente possível, né, eu ser uma mulher e não conseguir manifestar energia em mim. Ou, enfim, como acontece, né? Na prática, muitas vezes, com meus irmãos Kung Fu, eles conseguem manifestar uma energia em mim muito mais que eu, né? Então, com alguns irmãos Kung Fu, inclusive, o desafio é ainda maior, porque eles, de maneira geral, assim, eles expressam mais essa energia, manifestam mais essa energia em que eu. Então, exige muito de mim, né? Tipo, conseguir ficar contra ela e manter ela ali ao longo da prática, enfim. Então, sim, acho que é possível que uma mulher não consiga manifestar tão bem a energia yin. Na maior parte do tempo, manifeste mais a energia yang. Assim como é comum para um homem, né? Não manifestar tanto a energia yang e manifestar mais a energia yin. Complementando, né, a fala da Ana, e eu acho até interessante isso que você trouxe, Thiago, sobre essa revisão, né, desse termo, porque já, né, teve um episódio em um workshop que a gente estava fazendo em Portugal, né, eu estava com a mestra Úrsula, minha Cid Ângela também estava lá, né, Cid Ângela Carvalho, que representa a unidade Cascais, e foi muito interessante. Eu fui falando sobre essa conduta feminina, né, como a gente costumava chamar, e sobre esse equilíbrio, né, na verdade, esse equilíbrio das duas energias, né, quando você fala da conduta feminina, desse yin yang, ele está ajustado. E o que aconteceu nesse workshop foi que quando ela trouxe esses termos, ela até falou, acho que natureza, que a Ana falou natureza yin yang, lá, se não me engano, a gente falou natureza feminina e natureza masculina. E gerou uma discussão danada, né? Porque como assim a natureza feminina, né? Então, assim, tinham pessoas ali mais, eu acho, envolvidas com essa discussão, né? Falando sobre questões de gênero, papéis de gênero, né? E aí a gente viu que era interessante também fazer essa revisão, né? Do termo, né? Como tratar dessa questão que é até difícil pra gente, eu acho, dentro da nossa cultura, né, falar sobre, porque está muito ligado a uma questão, né, da cultura chinesa, do pensamento chinês. Então a gente traduzir isso realmente é difícil, né? A gente tenta fazer uma tradução que seja mais próxima possível, né, ali do que isso está querendo dizer. Então acho não, era só para complementar, assim, que já aconteceu um episódio interessante, e aí a gente né, tá tentando adaptar, né, essa linguagem para que seja mais simples, né? Eu acho que também é importante pontuar que, em geral, a gente fala dessas energias e fica como se fosse o yang mais enérgico e o yin, às vezes, associado à submissão, né? A ser submisso, a se apagar, né? Se colocar de fora. E não tem a ver com isso, né? Tem a ver com... Eu entendo que tem a ver mais com essa energia de acolher, né? De conseguir ouvir, de não necessariamente estar ali em evidência, mas tá presente, né? E tem uma força muito grande, então... Eu acho que tem a ver com a questão estratégica também, né? Assim, não tomar isso como uma fraqueza, né? O fato de eu estar usando... Existe justamente, acho que pela essa confusão de gênero, né? Coisa do feminino ser um sexo frágil. E é isso. Ah, sim, e
aproveitando o ensejo, que eu sei que você é uma pessoa que gosta de filme, Thiago, e séries, tem uma série que chama Sun Brothers na Netflix, não sei se você já assistiu. Não, ou é Brothers Sons, enfim. Ah, tá, eu sei que série é essa, mas então, eu não vi ainda. Então, essa série, ela passa no contexto, é uma família, né, que gerencia ali uma máfia chinesa, e aí tem o primogênito que tá tomando conta ali, e ele é essa pessoa que quer resolver tudo na porrada e tal, e aí a Michelle Yeoh faz essa série, inclusive, que é a matriarca, né, e ela tem esse... E acho que até por saber que ela é essa pessoa que pratica, né, você até espera que isso vá acontecer ali, né, na série. E aí você percebe que ao longo da série, eu acho que eles tentam mostrar bem essa dualidade, assim, de conduta. E aí tem uma situação muito específica que ela vai entrar, vasculhar lá um apartamento. Sabe essas coisas dos Estados Unidos, que é aquele corredorzão e um monte de apartamentozinho do lado? Aí, quando ela tá saindo, ela é pega por um cara ali. Aí eu falei, pronto, agora ela vai, né, entrar no braço. E aí, ao invés de ela fazer isso, ela começou a gritar. Ela começou a gritar e aí, tipo assim, os vizinhos começaram a sair, o cara se assustou, foi embora. E aí eu acho que isso pra mim foi um exemplo muito claro. E é muito interessante também quando você começa a fazer artes marciais, que você percebe essas coisas no filme, né? Eu assisti os filmes de Jack Chan, eu falei, cara, por que esse cara faz essa galhofada de jogar coisa e tal? Hoje eu faço, caramba, isso é muito inteligente. Ele usa todo o recurso. Você usa... Então, isso é uma coisa que eu acho que até diria um benefício de estar ali praticando artes marciais, é você começar a identificar essas coisas. E eu achei muito interessante. Isso é mostrado muito bem, assim, ao longo da série. Mas, em suma, né, não confundir isso com fraqueza. Eu acho muito importante mencionar isso. Aproveitando, então, que tipo de favorecimento vocês acham que o Wing Chun promove para quem pratica dentro de uma conduta feminina? Falou muito. Eu acho que a questão, pra mim, que eu pontuo muito é a questão da atenção ao ambiente, né? Então, você tá andando na rua, você tem que estar atento ao seu redor, a questão do uso, né, de acessórios que podem ser úteis. E acho que até questões, às vezes, por exemplo, mulher anda de salto. Como é que você, às vezes, você pode estar numa situação que você tem um chão ali, né, que não é... Como é que eu posso falar? Não é plano, né? E aí, como é que você lidaria numa situação que você precisa correr de salto? Isso é uma coisa que, pra mim, só veio após... Ou como a questão dos filmes, né, que eu falei. São questões que vieram depois que eu iniciei essa vivência marcial, né? Tá atento ao ambiente, né? Você entender que, às vezes, não engajar no conflito físico é a melhor solução também, né? Eu acho que até tem a ver com essa questão dessa imagem de violência, de excesso de força, na verdade, né? E questão da autoconfiança também, que já foi falada, né? Eu concordo, Ju. Eu acho que tem... Falando até da minha experiência, né? Assim, eu acho que tem às vezes, dificuldade nossa, assim, eu pelo menos, né, falando da minha experiência, uma dificuldade minha de encontrar ali o ponto certo, né? Essa coisa que até foi falada, assim, né, dessa assertividade. Então, eu acho que isso é muito trabalhado, assim, a gente entender o posicionamento, né, entender os desdobramentos das nossas ações, das nossas escolhas, porque a prática marcial, ela traz uma objetividade, né, muito grande. Às vezes, quando a gente pensa em situações da vida, que a gente fica assim, putz, será que naquele momento, naquela discussão, será que eu falei a coisa certa? E às vezes a gente nunca vai saber, e às vezes a consequência a gente não vai enxergar ou vai vir muito tempo depois. Enquanto que na prática marcial é imediato, né? Se você abre a linha central, você toma. Então, putz, ok, deixa eu estar em guarda, né? Deixa eu, né, me proteger, deixa eu ver como é que eu cuido do meu espaço. Então, eu acho que é um exemplo muito prático, assim, que ajuda a gente a conduzir o pensamento e ter essa clareza, eu acho, de entender. Por isso que a Juliana falou, né, sobre essa transposição de conceitos, né, ideias, que às vezes estão muito aqui, a gente conseguir trazer isso para o corpo, isso ser manifestado, isso ser expressado corporalmente, e aí a gente ter essa clareza, né, do que precisa ser feito, né? Então, como ela falou, às vezes numa situação
a melhor saída é você não engajar fisicamente ali numa disputa, né? Como é que eu saio dessa situação, né? Ou até a questão de antecipar, né? Como é que eu consigo antever, né? Cria um repertório para antever certas situações que podem ser, né, ruins, que podem, né, ser prejudiciais, e você conseguir sair disso, né? E tá no lugar que você precisa estar, né? Você ter, eu acho, uma consciência maior, né? E até tá muito relacionado ao que a gente estava falando anteriormente dessa conduta estratégica, né? Sim. Eu acho que a gente também vai sentindo ao longo da vida, né, a necessidade de se impor bastante. Porque ou a gente se impõe ou a gente se impõe muitas vezes. E aí eu acho que a arte marcial ajuda a gente, com essa estratégia, né, com a conduta suave, a entender como encontrar favorecimento, né? Como a gente pode ir encontrando favorecimentos nas situações, diferentes situações que a gente vive, para que a gente não tenha que forçar tanto, para que a gente não se desgaste tanto, né? Para que a gente possa encontrar meios e recursos outros para lidar com as situações e os embates que a gente encontra, né, todos os dias. É interessante pensar também, quando a gente fala na oficina de defesa pessoal para mulheres. Eu acho que você pensa primeiro, vou aprender a... Né, é coisa física, mas eu acho que defesa pessoal você fala de pessoa, né? E você, às vezes, não precisa se defender só de uma situação física, né? Você pode estar numa situação profissional que uma pessoa invade seu espaço. Como é que você vai conseguir trabalhar isso de uma forma, né, não física, né? Como é que você vai impor ali? Você vai ocupar, né? Então, eu acho que isso é uma coisa que também motiva a gente entre elas, né? Como a gente falou, a gente não tem essa obrigação de ensinar o sistema, né? Não é o propósito do grupo, mas é trazer esse viés, né? Esse viés mais de desenvolvimento humano mesmo. Eu acho que são coisas importantes também de ser pontuado. É importante falar para quem também não tem contato com esse termo que conduta feminina é um termo que originalmente a pronúncia eu não vou saber falar aqui em cantonês, mas é algo aproximado de Tidit, né? Que talvez tenha sido apresentado por um livro que aqui no Brasil é conhecido como Arte da Guerra, que é a ideia do adversário oferecer a vitória para você, né? E eu queria emendar mais uma pergunta, que é a seguinte: em 2007, Ana, eu estava numa mesa de café da manhã com o seu mestre Felipe Soares, a irmã dele, Fernanda Neves, o Cláudio Pamplona, né, o mestre Leonardo Reis e uma Sifu da Filadélfia chamada Terry Ann, né? Ela é uma Sissoki nossa. E aí ela falou, ela tinha praticado com o seu Sifu no dia anterior e ela falou para ele assim: você pratica como uma mulher. Só que ela falou em tom de elogio, ele agradeceu e eu não entendi aquela conversa, né? Porque na época eu fazia parte do culto à ação, né? Então você tem que partir para dentro e tudo mais. Então aquela conversa era incompreensível para mim. Mas hoje eu sou uma das pessoas que celebram a conduta do seu Sifu. E eu queria perguntar para você se você consegue ver o seu Sifu manifestando essa conduta feminina e se você consegue perceber ela chegando até seus irmãos Kung Fu, que parece que sim, né? Você falou ainda há pouco. Você poderia falar um pouquinho sobre isso? Eu acho curioso, assim, eu nunca tinha pensado, né, na conduta do meu Sifu como uma conduta yin, né? Eu acho que porque tá muito estabelecida, assim, ele é assim. E aí, realmente, né, eu acho que tem muito yin no meu Sifu, de fato. E eu acho que tem a ver com a presença sutil dele, né? Nos espaços e nas relações, inclusive com a gente, né? Eu acho muito admirável a maneira como o meu Sifu, ele consegue respeitar, assim, o tempo de cada um, o entendimento de cada um, sem se impor, sabe? Ele não se impõe sobre a gente, né? Ele entende e permite que a gente manifeste o nosso Kung Fu, né, de maneira legítima. E eu não acho que isso seja fácil, assim, para um mestre. E eu admiro muito, e eu acho que isso tem muito da natureza dele, né? A maneira como eu acho muito habilidosa a forma que ele consegue manter conexões, sabe? Manter as relações. Então, independente da situação, ele consegue, né, estar integrado e manter junto. E eu acho, enfim... E eu acho que isso chega nos meus sirins, sim. Eu sinto isso não só durante as práticas,
mas também nas diversas situações que a gente vive, né? Às vezes a gente vive situações, assim, de ter que resolver problema, coisas de última hora, e eu que sou mais agitada começo a ficar... E aí eu olho pra eles e eles estão... Não, a gente faz isso, faz aquilo, e aí vão encontrando os recursos necessários e que estão ali, né, para poder conseguir ajustar de maneira muito serena, assim. Recentemente a gente viveu uma situação desse tipo e eu cheguei a conversar com meus filhos sobre isso, né, o quanto eu passei a admirar ainda mais os meus cirrins por isso e é uma inspiração para mim, né, é possível, né, é possível ir desenvolvendo isso também, enfim, então... Quebrar certos, né, paradigmas. Quebrar alguns paradigmas, exatamente. E são paradigmas mesmo, assim, no sentido de eu tenho que fazer sozinha e eu vou conseguir, eu vou me esforçar aqui até fazer. Não, peraí, mas e se a gente juntar isso aqui, se a gente se conectar com outro e tornar a coisa junto, é possível fazer junto, né? Enfim. Os nomes Kung Fu tem um quê de horóscopo, né? E o Fei de aroma, né? Você falou assim, ele vai ocupando os espaços, né? É muito interessante. E assim, bom da sua Sifu de ser Lin Ma, né? Também cabe perfeitamente para ela. E aproveitando, né? Uma das coisas que falava muito no passado, era uma lenda que corria dentro da família, essa Taiko Moyato ficou muito impressionado de ver a sua Sifu e a Suki Monique fazendo de salto. Entendeu? E é impensável, entendeu? Ele citava isso em conversas. Assim como elas duas têm a presença de uma Simo, você é a única que tem uma Sifu. Poderia falar um pouquinho de o quanto isso favoreceu para você permanecer na família? Como é essa relação? Eu acho que principalmente no início isso foi algo que me trouxe mais próxima da questão desse meio marcial e foi inicialmente também o que me fez estar mais, acho que presente naquele início, né, mais participativa naquele início, essa figura da minha Sifu. Nós somos muito diferentes, né, eu e a minha Sifu, e ela sempre, assim, eu sempre me admirei, assim, me admira muito, né, assim, a força dela, né, a presença, a energia, sabe, então, assim, sempre foi uma grande fonte de inspiração. E eu queria estar perto, né? Eu queria, poxa, deixa eu estar aqui, deixa eu aprender com ela, deixa eu ver como é que, né, é ser uma mulher nesse meio. E foi muito, assim, é muito simbólico para mim, porque ao longo desse tempo, assim, foram tantas situações, né, de vida, né? A gente fala da, né, vida Kung Fu. Então, assim, foram tantas situações que a minha Sifu pôde estar ao meu lado, pôde estar me apoiando e acompanhando, né, assim, que eu acho que talvez, né, assim, se fosse uma outra pessoa, eu não sei se, né, se eu teria criado esse vínculo tão forte, assim, se eu teria me sentido tão à vontade para compartilhar coisas tão sensíveis naquele início, né, só para vocês terem uma ideia, um exemplo, eu estava falando sobre como eu comecei, sobre esse relacionamento, né, e esse relacionamento acabou, né, dado o momento, né, houve uma separação e o que aconteceu foi que eu continuei, né, praticando, eu continuei no Mukun e para mim foi muito marcante, eu queria até compartilhar essa história que quando, né, eu tava naquela crise, assim, de término, de fim de relacionamento, eu liguei pra Sifu, né, pedindo, eu não liguei pra minha mãe naquela hora, eu acho que eu tive, assim, sabe, assim, a preocupação, o medo, tipo, o que eu vou falar pra minha mãe agora? E aí eu recorri a esse Sifu, eu falei pra ela da situação e eu esqueci completamente que era o aniversário dela. E ela tava, né, aquela coisa, comemoração, celebrando o aniversário dela, e eu, Sifu, pelo amor de Deus. E aí foi muito, assim, pra mim, significativo, porque ela me acolheu, conversou comigo, perguntou se eu queria ir pra casa dela, sabe? Então, assim, eu acho que houve ali um acolhimento, uma sensibilidade muito grande, né, assim, esse é só um exemplo, assim, foram diversos momentos em que isso aconteceu e que fortaleceu esse meu ímpeto, esse meu desejo de continuar na família Kung Fu, de querer continuar praticando o Wing Chun Kung Fu, né, então eu vejo as ações que ela toma, assim, e eu me inspiro muito e cada vez eu vejo ela se trabalhando mais, buscando evoluir mais, buscando abrir, né, novos caminhos para a família Kung Fu, né, e até esse processo do grupo Entre Elas houve muito apoio, né, a mestra Úrsula Lima, minha Sifu, ela participa do grupo Entre Elas como consultora, né, e mentora, então
ter esse apoio dela, para mim, é muito importante, assim, é isso, assim, né? Dá uma diferença muito grande. Falando também pro público, porque o que acontece? A gente já entrevistou aqui a sua Cifu, o seu Cifu e o seu Cifu, né? Então, a cada entrevista, muitas vezes, vem um amigo seu, o seu, que não faz ideia do que é o Wing Chun. Então, o Wing Chun é uma arte marcial chinesa que tem a fundação atribuída a uma mulher. E aí, por que vocês acham assim que outras artes marciais chinesas têm um número maior de praticantes mulheres e o Wing Chun, o sistema Wing Chun, mesmo com a fundação sendo atribuída a uma mulher, não tem tantas praticantes assim, né? Pelo que se percebe. Eu acho que talvez seja até porque o sistema Wing Chun, ele teve um caminho, assim, inicialmente ele não era algo muito aberto, né? Ele foi sendo transmitido, acho que, assim, essa tradição familiar, né, uma forma um pouco mais oculta ali, um pouco mais fechada, então, acho que a popularização do sistema Wing Chun veio mais tardiamente, né, ali na década de 70, acho que Bruce Lee trouxe Bruce Lee. muito, né, assim, apresentando o sistema Wing Chun. E também, né? Os filmes. Sim, exato, né? Eu acho que foi algo mais recente, assim. Então, acho que talvez até por isso a gente veja menos mulheres praticando o sistema Wing Chun, porque no geral, acho que, pelo menos dentro do nosso contexto aqui no Brasil, né? Eu acho que a gente tem menos pessoas praticando artes marciais chinesas em comparação com outras modalidades de arte marcial, como o jiu-jitsu, né, o muay thai. Então, eu acho que pode estar atrelado, né, a essa questão do próprio sistema, como ele foi, né, ao longo desse tempo sendo transmitido e como hoje ele está, né, assim, acho que mais visível, mais acessível para a maioria das pessoas. Então, acho que daí vem a importância também do Entre Elas, sabe, que é a gente colocar essa luz sobre, né, essa questão que muitas mulheres não sabem que existe, né, o sistema Wing Chun, não sabem que existe um sistema marcial que foi criado por uma mulher. Então, eu acho que isso vai mudando ao longo do tempo, né, acho que a gente está nesse processo. E vocês já participaram de algum evento com Entre Elas? E se sim, como é que esses convites são feitos? Como é que vocês chegam nesses eventos, né? Participamos de alguns eventos. Esse ano, em março, a gente teve, né, a Ana estava lá também no Tribunal de Contas do Estado do Rio. A gente teve também na Wizard de Copacabana, a Juliana também estava lá. Foram workshops que a gente fez nesses dois espaços, né, mas a gente também fez na unidade Barra da Tijuca. E esses eventos, eles aconteceram a partir de contato. A gente não faz, assim, uma busca muito ativa, uma prospecção muito ativa por esses espaços, né? Vai se dando de uma forma mais orgânica, né? À medida que a gente vai conversando com as pessoas, há um interesse, né? Então, a gente, poxa, que bacana, vamos trazer para cá, vamos apresentar, né? Então, no caso lá do Tribunal de Contas do Estado, a Aline Carvalho, que inclusive também faz parte do grupo Entre Elas, também faz parte do board, ela trabalha lá e ela trouxe uma proposição lá pro tribunal da gente apresentar isso em homenagem, né, durante as homenagens ao Dia Internacional da Mulher. Então, eu acho muito bacana como esses espaços têm buscado dar mais visibilidade, sabe, para demandas do público feminino, para questões e trabalhos que são desenvolvidos e protagonizados por mulheres, né? Então, eu acho que foi muito bacana. Da mesma forma, na Wizard, veio a partir de um convite do tutor Vitor Barros, lá do Núcleo Copacabana, que é professor também de inglês da Wizard, né? Ele conversou com a coordenação lá, houve esse interesse em oferecer para as professoras, para o corpo docente e as funcionárias da Wizard, né, um workshop que fosse do Wing Chun Kung Fu, para que elas conhecessem, a gente trouxesse esse contexto da marcialidade, da importância da prática marcial para as mulheres. E na unidade Barra da Tijuca também veio a partir dessa iniciativa do tutor Guilherme Serrão,
Né, então ele entrou em contato com a gente, né, a gente começou a conversar sobre e a gente montou essas proposições. Então esses eventos eles vão vindo assim de uma forma, né, muito natural, muito, né, pensada em conjunto. Como a gente falou inicialmente, o Entre Elas ele é um grupo de mulheres praticantes de Wing Chun Kung Fu, mas a nossa ideia é poder atuar com parcerias, né, então parcerias com os próprios núcleos, né, que oferecem aulas de Wing Chun Kung Fu, parcerias com outros espaços, e a gente está buscando agora começar a fazer contato também com outras mulheres que praticam outras artes marciais, né? Que eu acho que foi um ponto até que o Thiago Silva comentou sobre, né? Então, a gente quer poder também apoiar, né, mulheres que praticam outras artes marciais nesse sentido da gente estar trabalhando em colaboração. É só um... E é importante pontuar que é aberto para homens e mulheres, né? Como público. Essas parcerias, sim. Tem como público-alvo mulheres, claro, mas é aberto para homens e mulheres. Inclusive, 2 dos workshops foram com homens e mulheres, né? Então... eu acho que é importante, enfim, eu ia falar exatamente isso também, porque o objetivo, né, não é a coisa do clube da Luluzinha, né, então, assim, existe essa demanda, né, como eu falei, por exemplo, de mulheres que começam e não terminam, e como a Helena falou, de dar luz, né, é justamente furar essa bolha, né, falar, a gente tem, como é que essa coisa como é que eu posso falar, se mistura, né, porque o sistema, ele não tem gênero, né, qualquer pessoa pode praticar. Então, quando a gente levanta isso, né, é justamente nesse sentido de furar essa bolha mesmo, de mostrar, cara, a gente estava até discutindo, por exemplo, um exemplo muito simples, né, a gente tem seios. Como é que a gente adequa isso, por exemplo, para fazer aqui uma prática, né, são questões corporais mais específicas, por exemplo, que talvez uma mulher não teria essa intimidade de falar com vocês, né, com os homens. Então, a gente enxerga, né, enxerga essa necessidade de trazer isso de alguma forma, né. Não é a gente ficar ali num grupinho, porque tem isso. É justamente trazer esse ambiente que faça, né, a gente compartilhar essas experiências, por exemplo, seja dificuldades, né, fora do ambiente do Mukun, ou marciais, né, como eu dei esse exemplo, e fazer esse processo de consciência mesmo, né, das necessidades ali no momento. Como você vê, assim, a Ana já falou um pouquinho, agora você também falou, quais são os desafios de ser uma mulher dentro do Mukun? Olha, assim, eu já tenho uma experiência prévia, assim, eu sou engenheira de formação, então, assim, eu já tenho um pouco de bagagem nesse ambiente, né, um pouco mais masculino, mas eu acho também importante não se perder também na coisa de se adequar muito, né, e não perder a sua essência, né. Eu acho que também existe até uma questão de conduta, né, de cuidado de conduta, porque vão existir momentos que você vai ter contato físico, né, então a coisa às vezes não ficar mal compreendida, né, aqui é uma coisa estritamente marcial, por exemplo, né, às vezes até uma questão de toque, de tipo assim, não é porque eu sou mulher que você vai aliviar, ou você vai exagerar, né, então assim, cada um no seu processo. Se eu tô no meu processo X e no domínio X, né, naquele nível, por assim dizer, você tem que, né, receber aquele input, né, aquela mobilização. Então, eu acho que isso é uma coisa que aí as meninas podem falar mais alguma coisa, mas pelo menos são coisas que eu particularmente sempre tento tomar cuidado e prestar atenção, né, e chamar a atenção dos meus irmãos e falar, não quero ser tratada diferente por isso, eu quero, né, vivenciar aqui a experiência, né, do sistema mesmo. Sim. A Juliana, desculpa. É só porque conecta muito, assim, com o que a Ju tá falando. Que eu acho que o maior desafio é esse, assim, porque eu acho que ainda tem alguns que ficam melindrados, né, por ser uma mulher. Eu acho que acaba vendo a mulher antes da Todai, né. Então, e eu acho que é importante ser vista como Todai também, né. E aí, receber o mesmo tratamento nesse sentido, de ser colocado, se eu vou
se eu tô no mesmo nível que o meu Sirrim, por que com ele tá exigindo o máximo dele e comigo não exige o meu máximo? Exige o meu máximo também, né? Eu quero ver até onde eu vou, eu quero conseguir ir além, né? Acho que, às vezes, pode acontecer de ter um comportamento mais condescendente, né? Por ser uma mulher, e não é isso, né? Levar uma chamada, assim, numa cerimônia pode ser importante, né? Porque dali você descobre, né? Se atenta para outros aspectos que eram invisíveis para mim, um exemplo, né? Então, acho que é isso. E complementando, eu acho que, né, a Juliana colocou situações assim muito particulares, né? Eu acho da constituição, né, do corpo feminino e, né, às vezes até assim situações você não tá se sentindo bem, aquele dia eu tô com cólica, né, não vou praticar, às vezes você fala isso e, né, não conecta, né, aquela coisa. Então acho que existem alguns desafios desse tipo da constituição, né, mesmo do corpo feminino. Tem questões, acho que acabam sendo mais comuns, assim, as mulheres, questão de cuidado com os filhos, então às vezes, hoje eu não vou poder porque eu tenho que, né, levar o filho pra escola, né, ou quando a criança é muito pequena, né, não tem com quem deixar meu filho, sabe, então para poder praticar, então são alguns desafios que a gente encontra também, e eu acho que tem uma questão, até situações, assim, podem ser desconfortáveis às vezes, de a gente talvez ainda sofrer um pouco, não diria assim um preconceito, mas acho que às vezes há uma dificuldade de sermos vistas com a mesma autoridade que os homens, quando a gente está numa posição, por exemplo, enquanto tutora, enquanto responsável pelo núcleo, enquanto coordenadora, né, do tipo assim, a pessoa chega, né, para fazer aula e né, tá chegando lá, vou receber e tal, e aí olha e fala assim, é você que vai dar aula? Sabe, tipo assim, essa menina que vai dar aula? E então, né, a gente conseguir, eu acho, se impor, né, como a Ana até falou mais cedo, né, ou você se impõe ou você se impõe, mas assim, a gente conseguir se impor sem abrir mão dessa essência, que foi uma coisa que a Juliana falou também, né, sendo quem nós somos, né, eu acho que às vezes é um desafio. Né, a gente fala muito como que o 21 Kung Fu ele é uma arte marcial que qualquer pessoa pode praticar, então, né, a gente quer mostrar isso na prática mesmo, entendeu, na realidade, não deixar isso só no discurso, sabe? Juliana, tem um dos meus cantores favoritos é o Bruce Springsteen, né? Uhum. E o apelido dele é The Boss, é o chefe. Uhum. E eu queria saber se algumas de vocês é chefe no grupo, se tem uma liderança, como é que é a dinâmica entre vocês, né? A gente sempre tenta, bem assim, a gente tem esse board, né, e ele é aberto, né, para quem quiser entrar ou quiser sair também, né, a gente tem essa troca, acho que a gente tem essa troca muito legal, eu acho muito legal nós sermos de famílias diferentes, né, cada um tem suas qualidades, características e ensinamentos também, então é uma questão muito colaborativa, né, a gente tem a figura da mestra Úrsula como consultora, né, uma experiência né, enorme, mas é bem colaborativo, assim, e temos essa sintonia. E tem mais alguma coisa que vocês acham que precisa falar? Eu acho que o que você falou do board, né, a gente chama de board, seria esse grupo, né, então a gente tem o grupo entre elas, a gente tem acho que 21 integrantes atualmente, então a Staivanise Almeida, ela participa do grupo, temos a Spacmo Adriana, temos eu tô falando os termos Kung Fu, né, mas é assim que vai vindo, né, Soki Eliana, Soki Bruna, Soki Ana Paula, Soki Mirta, Soki Cris, temos, né, participação de diversas mulheres do clã Moya-san, e então o grupo tem, né, assim, algumas integrantes, a gente espera que, né, venham mais aí, quem quiser participar dentro, né, dessa, como a gente colocou, né, que fazem parte da prática do sistema 21, ou que já praticaram, sabe, então algumas estão ativas, outras estão afastadas, as Simões também foram convidadas, né, estão convidadas a participar do grupo entre elas, e
E aí tem um grupo menor, né, que, como a Juliana tá falando, ele é formado, a gente chama de board, esse grupo menor, que é esse quadro de liderança. E aí ele é formado, né, por aquelas que queiram fazer parte, né, é feito assim, é aberto, né. Você quer fazer parte do board, então a gente vai criando mais, né, essa formação. E a gente o que acontece é que esse grupo, esse board, ele tem uma postura mais propositiva, né, ele acaba exige um pouco mais a participação, a gente está mais envolvida, né? Então, atualmente, nesse board, temos nós 3, a mestra Úrsula Lima e também a Aline Carvalho, que também é discípula da mestra Úrsula, mas ela está chegando agora, né? Então, está ainda se inteirando justamente desses processos. E a gente está aí desde, assim, o ano passado, né? Quando esse grupo se formou, então nós 3 estamos um pouco mais, assim, à frente, a gente está um pouco mais, né? No front. No front, exato, sabe? Mas os eventos, todas as, né, proposições são dadas pelos participantes do grupo e a gente tenta acolher ao máximo justamente para a gente estar se apoiando e desenvolvendo as atividades de interesse para o grupo. Sim. E, em geral, a gente leva para o grupo também, né? A gente pensa num calendário, o que a gente pode fazer, quais ações a gente pode ter, e aí a gente leva para o grupo, conversa, enfim. Então. É o que eu me peguei. A gente está entrando na reta final, né? E eu queria fazer uma pergunta antes de passar a última sobre vida com Fu para o Thiago, que é uma pergunta que é a seguinte: em algum momento da nossa conversa, o Thiago falou sobre Ipsan, né? Que é, como ele disse, essa ideia de você tirar folhas, né? Para você poder ver as coisas com mais clareza, né? Então, uma pergunta que eu tenho é se o desenvolvimento humano já não ajudaria nessa função de você, por exemplo, chegar no local e não falar, é você que vai dar aula, assim. Quer dizer, isso muitas vezes são folhas cobrindo o coração da pessoa, a consciência dela fundadora, né? E tendo isso em vista nesse contexto, então, qual seria o papel do entre elas, né? Porque o desenvolvimento humano não permitiria já ver essa diversidade entre os praticantes com mais clareza? Deixa eu dar um pouco mais de contexto, que eu estava pensando nisso enquanto vocês respondiam, né? Que você falou do preconceito, né? Eu estava pensando quanto isso é estrutural. A própria figura do The Boss. Só numa organização de mulheres não tem um The Boss. A Diana Ross chama a Diana Ross The Boss também. Não, mas Eu não sabia disso. Bom apelido. Como é estrutural, não é um preconceito. É simplesmente Sim. a estrutura que tem alguma corrupção ali, né? Exatamente. O que eu entendo, assim, é que o sistema, ele tem uma linguagem própria, né? E na medida que a gente vai acessando e vai aprendendo, a gente compartilha códigos. Então, todos nós começamos a conseguir dialogar e se entender a partir daquela linguagem, daqueles códigos. Só que como o Thiago Silva falou, tem uma estrutura, né? O Mocum, e tudo isso, ele está inserido numa sociedade, numa vida social, que ela tem a sua própria estrutura, né? Então, a gente, ao longo da vida, nós somos sociabilizados de maneiras específicas, né? Homens compartilham alguns códigos, né? Mulheres compartilham outros. Então, às vezes é difícil, né, essa comunicação, porque realmente não consigo entender, né, isso que você está falando, essas questões que você está trazendo, porque, não sei, nunca chegou até mim, eu não tenho esse código em mim, né? E vice-versa. Então, eu acredito que o Entre Elas, ele ajuda nisso, né? A gente tem um espaço que a gente pode compartilhar essas questões e entender melhor. Porque nós somos diferentes, né? Nós somos mulheres, mas somos diferentes. Temos interesses diferentes. Vemos as coisas de maneiras diferentes. Então, é uma maneira também de eu entender outras questões, né? Às vezes, o que toca, o que é um problema para Cid Helena e para Cid Juliana não é para mim e vice-versa, mas me sensibiliza para o outro, para outra, no caso, que está ali, que a gente está entendendo. E eu acho que isso acaba indo junto, né? Já que eu me sensibilizei, eu acabo levando isso para o meu Mocum também, compartilhando com meus Sirins, com meu Sifu, né? De maneira que eu acho que, ao longo do tempo, isso pode ir sendo introduzido, né? Esses cuidados, essas atenções, dentro do nosso espaço, dentro do nosso convívio de vida com Fu, né? Irmos todos nos sensibilizando e compartilhando, né? Eu acho que é isso. Só complementando, né? Eu acho que é difícil você tomar consciência, que nem a Ana falou, de uma situação que você não passa. Existem coisas que mulheres passam, que homens não, vice-versa, né? Mas, e aí, também que eu falei de furar a bolha, né? Então, não é sobre
nos fecharmos perante a isso. É a gente, né, querendo ou não, é uma ajuda na questão de desenvolvimento, falando, ó, isso é uma demanda específica e acaba sendo uma demanda específica de um grupo, né, que passa por isso. Então, quando você não vivencia uma situação, às vezes existe essa dificuldade de você se dar conta. E às vezes precisa alguém dizer, ei, isso aqui você tem que prestar atenção. Isso aqui você já pensou nisso? Né? Então, eu acho que inclusive são coisas que correm em paralelo. Né? Então, eu faço a gente tem entre elas. A Helena tem as coisas que às vezes ela faz internamente, tem as coisas que às vezes eu faço internamente quando eu tô nas práticas, tem coisas que a Bia faz internamente, né? Então, e justamente dessa troca que a gente tem, às vezes surgem até, enfim, insights, né? Então, eu acho que também é por aí. Eu diria até que fortalece, eu acho, né? A presença do grupo entre elas, eu acho que fortalece essa noção que você está trazendo, Thiago, de essa... Dentro, como a Ana também falou, né, sobre essa questão de códigos. Então, uma vez dentro desse processo, né, do 21 Kung Fu, né, você vivenciando aquilo com o seu Sifu, na família Kung Fu, eu acho que você vai criando essa consciência, né, e eu acho que o grupo entre elas, ele entra para fortalecer esse processo, sabe? Então, eu acho interessante isso, ter esse apoio, sabe? Porque fala de uma questão de, acho que representatividade, eu acho que busca preencher algumas lacunas que são consequências, né, como o Thiago Silva falou, né, de uma sociedade de algo maior, né, então assim, né, que é muito mais profundo, e aí eu acho que a gente ter ferramentas que possam, né, ajudar a gente a mitigar esses problemas, eu acho que é interessante, né. No episódio com a Soki Úrsula, mestre Úrsula Lima, ela cita como é que era a situação com ela, e de um episódio que ela passou disso, o pessoal tratando ela como café com leite, e como que o Sikun resolveu isso. Fica a dica para vocês ouvirem, eu não vou contar aqui. E aí eu queria pedir para vocês histórias de vida Kung Fu. Esse podcast é sobre vida Kung Fu. Se vocês pudessem compartilhar com a gente dessa posição, o Siku Soqueiroz, o Siku Felipe. Eu começo pelos mais velhos. São tantos. Deixa eu... Né, eu trouxe essa história mais cedo, né, sobre relacionamentos, e teve um outro episódio, né, assim, de vida Kung Fu com a minha Sifu, que pra mim foi também muito marcante, que foi quando eu decidi, né, assim, fazer uma transição de carreira. Eu trabalhava num local e não estava muito satisfeita, então eu queria ir pra, né, assim, mudar, né, queria fazer, mas era uma mudança radical, né, então assim, isso foi ali em 2018 para 2019, quando eu decidi fazer um mestrado fora do Brasil, né, só que nessa época eu estava em um outro relacionamento, né, que eu tinha começado ali há pouco tempo, e fora, assim, a questão familiar, né, a família, né, pai, mãe, irmãos, e a própria família Kung Fu, né, eu tava muito dentro do Mokun nessa época, né, eu morava no Mokun nessa época, literalmente estava dentro do Mokun. Então, pra mim foi muito difícil, assim, ter essa, sabe, coragem de fazer esse movimento, e eu conversei bastante com a minha Sifu, e ela me apoiou integralmente, né, em nenhum momento ela trouxe alguma barreira, alguma situação, ela realmente colocou, né, uma visão de que certas escolhas, né, a gente só a gente pode fazer por a gente mesmo, né? E então me trouxe segurança, né? Eu tinha muito medo, né, de fazer esse movimento e depois me arrepender, e ela me trouxe muito essa segurança, me auxiliou muito a não me auto-sabotar nesse processo, né, e no final das contas, assim, foi a melhor coisa que eu podia ter feito, sabe, assim, pra mim foi uma experiência incrível, eu pude, inclusive, estar lá em Portugal com, como eu falei, a Messi de Ângela, a gente teve eventos lá com a Sifu, né, a gente teve toda uma vivência, conseguiu, né, eu acho que graças a esse processo todo do Kung Fu, eu consegui manter, na verdade, as minhas relações e aprofundar ainda mais elas, né, então o meu relacionamento, né, perdurou, né, estamos aí juntos, né, a questão da família, né, a gente tá super, né, também sempre muito próximo, então pra mim foi fundamental ter tido o apoio da minha Sifu naquele momento.
Ana? É a última pergunta, né? Então, antes de encerrar, eu queria agradecer vocês pela oportunidade de trazer a gente aqui. É muito importante. E eu acho muito simbólico, né? Que tenha, assim, eu e a Ju, a gente tá há pouco tempo, a Helena tá há uns 10 anos já. Não tá falando de idade. Não, até porque ela começou muito novinha. Inclusive, ela é mais nova que eu. E vocês já têm uma caminhada também, né? O Thiago Pereira deu início à nossa geração, né? Somos aqui, acho que temos 5 famílias, se contarmos todas aqui, mas todas da mesma geração, mas com vivências, né, muito diferentes e com tempo muito diferente. Então, abrir as portas pra gente, eu acho que traz muita força. Então, obrigada. Beijo. Mas então, uma história, né? Recentemente teve o aniversário do Sicum, né? Nosso avô Kung Fu. E eu fui. E foi muito importante, assim, o fim de semana lá. E, inclusive, eu só consegui porque eu tive muito apoio, assim, do meu Sirrim, do Dr. Guilherme. E ele que viabilizou, assim, minha ida pra lá. Enfim, foi bastante essa relação, assim, né? Eu senti a relação muito mais estreita, assim, com toda a família. Mas não é bem sobre isso que eu queria falar. É porque na volta foi meio caótico. Eu passei o fim de semana inteiro muito atenta, muito cuidadosa com tudo e tudo mais. E aí chegou no final, eu tava muito feliz, muito, muito, muito feliz. Eu acho que é meio que compartilhado isso, né? Quando a gente vive um fim de semana de vida Kung Fu, assim, é muito intenso. E aí no final eu tava nas nuvens, assim. E aí relaxei demais, né? A gente tava no evento no Senado, indo pro hotel pegar as malas, deixei o celular no Uber, que tava no modo avião, não tinha nem como ligar pra poder, enfim, avisar, meu celular, por favor. E aí a gente tinha que ir pro aeroporto, estávamos indo eu e o Dr. Guilherme com uma missão muito importante, assim, de família, porque a gente tava levando o pai de Brasília pro Rio. De pai de mestre sério. De pai, né? Não, de jeito algum. E aí a gente preocupado com isso, né? Já tinha perdido o celular, enfim, mas fomos. Chegamos no aeroporto, resolvemos tudo e tal, né? Resolver a questão do pai para poder embarcar, enfim, tudo certo. Subimos para a área de embarque, encontramos o mestre Fábio Gomes, começando a conversar. E aí eu tava, né? Que legal, enfim. E na hora de entrar no avião, eu olhei, cadê minha mala? Não estava com a minha mala. Então, no mesmo dia, eu consegui perder o celular e a mala. E aí, na hora, eu ri, né? Porque assim, não tinha o que fazer. Eu falei, meu Deus, o que eu faço? Não tenho o que fazer, né? Se eu for tentar achar a mala, eu vou perder o avião também. Então, já são muitas perdas, chega, né? Vou ter que chegar no Rio. E aí, enfim, o mestre Fábio Gomes até falou, né? Quando chegar lá, entre em contato, né? Com a administradora do aeroporto, enfim. Eu falei, não, boa. Enfim, chegamos no Rio e no final das contas, eu consegui recuperar o celular e a mala. Nossa. E aí, e por que eu trouxe essa situação, assim? Porque eu acho ela muito emblemática, né? Várias vezes na vida, assim, eu tenho a sensação de que não vai dar, né? Não tem saída, não tem o que fazer. E aí eu lembro, não, é possível, né? E foi uma situação que, apesar, assim, de várias, né, assim, as coisas iam acontecendo, mas eu tava tão feliz, que eu não me incomodou em nenhum momento, assim, eu realmente fiquei muito tranquila, tipo, perdi, mas assim, eu ganhei tanto nesse fim de semana, que tá tudo bem, sabe? É uma troca, é quase uma troca, assim. Mas de levar isso pra vida, né? Porque às vezes as situações vão aparecendo e agora, não, peraí, mas deixa eu tentar ter uma postura assim, porque eu também tenho ganhado tanto, né? Então, e além disso, ficou muito forte pra mim a conexão, né? Porque eu consegui o celular de volta, porque quem tinha pedido, né? Tinha feito o pedido pelo aplicativo, tinha sido o Sirrim Guilherme, então ele conseguiu entrar em contato com o motorista. Alguém viu o celular, entregou para o motorista. O meu Sifu e a minha Simo, que ainda estavam em Brasília, pegaram o celular com o motorista. Eu entrei em contato com a administradora. No dia seguinte, alguém deixou a minha mala. Uma amiga que mora em Brasília, Bárbara, obrigada, Bárbara, pegou no aeroporto e enviou pelo correio a mala. Então, assim, foram muitas pessoas. Foi uma conexão, né? Foi uma rede de apoio com pessoas que eu nem conheço, que eu nem sei quem são, provavelmente nunca vou saber,
mas que estava junto, né? Então, ficou muito emblemática para mim toda essa situação, né? Da conexão, do apoio e de tentar manter uma postura relaxada, né? E não desesperar, né? Diante das situações, assim. É isso. Então, a minha história que eu tenho para contar foi sobre um evento pré do meu Baici, né, na verdade. A gente tava no Mocum, né, foi no Mocum, a gente tava organizando as coisas, e aí, assim, uma coisa que eu prezo muito no meu Sifu é o cuidado que ele tem, né, para que as coisas funcionem. E nesse momento, né, que a gente tava arrumando as coisas, eu já tava, acho que até para sair, né, ele tava, assim, limpando a cadeira, varrendo o chão, passando pano, e assim, isso para mim me impressionou muito, né, porque a gente fala de família, fala da figura do Sifu, né, como uma figura de paterna, né, mas isso não implica necessariamente numa noção, como é que eu posso falar, de superioridade, né, até de arrogância, talvez, né, então, assim, eu acho que esse momento, né, de ver ele tendo esse cuidado, né, e não só por ser uma cerimônia de Baici, era a minha cerimônia de Baici, né, me fez sair de lá muito, muito feliz, né, muito contemplada, assim, tipo, né, vai ser uma cerimônia legal, né, vai ser um momento que eu estou sendo querida, né, na família, minha presença está sendo, né, ali de alguma forma, né, festejada, né, e para mim foi um momento muito tocante, muito bonito, assim, de noção, né, como eu falei, de humildade. E, enfim, temos aí muitos anos de Wing Chun aí para ter muito mais histórias legais como essa para contar. O que eu fiquei pensando foi em disponibilidade, né? A Helena falou, né, que eu liguei para ela no meu aniversário para contar um problema, né? O Sirin bate muito nessa tecla, né? Que a gente nunca sabe qual o esforço que o Sifu fez para estar lá, entendeu? No entanto, a gente tem que estar disponível. Eu, como mestre, ele também, né? A porta tem que estar aberta. E é custoso, mas também estou fazendo algo pela humanidade. A história da Ana, para mim, é a humanidade, entendeu? Pensa que Brasília, 600 quilômetros daqui, entendeu? E uma mala chegou, entendeu? É impressionante. Quer falar mais alguma coisa? Então eu queria também agradecer a vocês, é muito bom que vocês estejam fazendo esse trabalho, fico muito feliz de poder recebê-las. Eu falava com ele muito na primeira temporada que eu me ressentia de como a gente não conseguiu a agenda da Soki Úrsula na primeira, não conseguiu a Citai na segunda, e por outro lado fizemos agora uma sequência de 3 episódios, todos com mulheres. Isso para mim é muito importante, de poder dar voz para vocês. Muito obrigado por estar aqui, eu que agradeço. É uma honra recebê-las, é uma honra ver o trabalho que vocês estão fazendo, aonde isso vai dar. Tinha uma pergunta aqui para perguntar onde você vê isso daqui a 10 anos, mas eu acho que não tem como saber onde vai dar daqui a 10 anos, porque exponencial, né? Agora são 20, daqui a pouco são 50 e a gente não sabe onde vai chegar. Muito obrigado, obrigada Helena, obrigado Ju, obrigado Ana. Obrigado pela presença de vocês, tá? Hoje é um dia útil, né? Muitas vezes vocês deixaram de fazer os compromissos de vocês para estarem aqui e obrigado mesmo pelo apoio. A gente que agradece, é um prazer estar aqui com vocês, né? Muito obrigado pelo convite, esperamos retornar, né? Certo. Esperamos aí ter mais essa oportunidade da gente estar se aproximando, né? E estar tendo esse diálogo. Temos outros projetos em vista, já citamos os seus nomes. Pô, a gente podia falar com a Legal. Helena para fazer isso. Estamos disponíveis. Ótimo. Queria agradecer também a audiência, você que está nos acompanhando, agradecer o Estúdio Betamax, que sempre cede espaço para a gente, e nos vemos no próximo episódio do podcast Vida com Fu. Até lá. Até a próxima.